A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo, que neste dia 8 de março de 2026, o segundo domingo deste mês, que o Senhor tem nos abençoado com mais uma semana, podemos estar reunidos para compartilhar a santa e preciosa palavra do Senhor e participar da Santa Ceia do Senhor em união, em comunhão com nossos queridos irmãos que nos veem neste momento. Somos gratos ao nosso Deus pela vida de cada um de vocês, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos e toda a honra, todo o louvor e toda a glória ao nosso Pai. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos. Soberano e amado Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E aqui estamos reunidos para compartilhar a Tua santa palavra com alegria no coração, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus longânimo, é Deus benigno, é Deus bondoso, que não falha, que não falta, e tem abençoado a cada um dos teus servos. Tem suprido todas as nossas necessidades, tem nos protegido, guardado e nos abençoado sem merecermos. Por isso estamos aqui alegres, celebrando, Senhor meu Pai, a Tua presença. E é no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, e nós te pedimos o Teu Espírito Santo, falando com cada um através de tudo que tens preparado para cada um de nós nesta noite. No santo nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos e te pedimos a Tua presença. Amém. Muito gratos, meus irmãos, então, por esta oportunidade. Hoje tivemos aqui um dia abençoado e neste final de tarde e início de noite, temos como nosso tema identidade em Cristo. Identidade em Cristo. E o nosso texto, um texto bem conhecido para meditarmos um pouco sobre esse tema, está no livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 ao versículo 29. Quem tiver a sua Bíblia em mãos, que possa acompanhar o texto, somos agradecidos. Gálatas, capítulo 3, do 26 ao 29, assim está escrito, meus irmãos. 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Um texto um pouquinho longo e, com certeza, a nossa meditação pode ser um pouquinho longa, mas é muito importante saber sobre o significado desses versículos que o apóstolo Paulo, então, nos deixou na carta que ele enviou aos irmãos da Galácia, ou em Gálatas, que nós temos como o título desta carta. Vamos louvar ao nosso querido e amado Deus com dois hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 30 e o segundo hino de número 210. O hino de número 30 tem por título Não Sou Meu, porque, na verdade, nem eu sou meu, quanto mais aquelas coisas que eu chamo meu, né? E essa é uma verdade. Por isso, louvamos ao Senhor com este hino. Hein? 1, 2, 3. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre, bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, por ele remido, quando o sangue derramou, na sua graça confiando, que minha alma resgatou. Não sou meu, oh, não sou meu,
Bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu, jamais meu a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo nas tuas mãos entrego, meu Senhor, sou todo teu, ó. Não sou meu, ó, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu, jamais meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, da vaidade, da soberba, vem livrar-me, Salvador. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Coro novamente. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Hein? Então, nós não somos nem de nós mesmos. Tudo aquilo que nós chamamos nosso carro, a nossa casa, também não é nosso, porque se deixar de pagar os impostos, você vai ver o que vai acontecer. Nem isso é nosso. E muitas vezes, ah, a nossa casa, a casa própria, o desejo da casa própria. É, mas deixa de pagar os impostos e não, não, não sou meu, nem eu sou dono de mim mesmo. Por isso, o Senhor é aquele que nos comprou por alto preço. Por isso, pertencemos a Ele e graças a Ele é que nós estamos aqui. O segundo hino, desculpa, número 210, Fala, fala, Senhor. Em 1, 2, 3. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem o eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar,
de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. E esta é uma segurança nossa, porque no capítulo 21 do livro de Apocalipse nos garante, o Senhor Jesus nos garante. Então, ele nos salvou, nos redimiu e vamos estar com ele para sempre. Então, será um tempo de alegria e paz eternos. Aqueles que estarão com o Senhor Jesus. É realmente motivo de agradecimento, de louvor e adoração ao nosso Deus, porque não tem nada que possa superar nesta vida presente aquilo que vamos receber do Senhor na vida futura, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A irmã Bianca esteve conosco no início, mas ela está trabalhando e ela pede as nossas orações em favor dos seus familiares e que o Senhor ali esteja abençoando a cada um deles, segundo esta graça maravilhosa do nosso Deus. Vamos também ouvir os nossos queridos irmãos que nos acompanham, que estão conosco nesse momento. Paz do Senhor a todos. Quero estar agradecendo a Deus, né, pela porta de emprego, né, que Deus abriu e cada dia, né, superando os obstáculos e confiando em Deus, né. Agradecer pela família, pela união dos casais, que Deus continue abençoando, né. Os nossos parentes também no Brasil, né, e todo o trâmite de burocracia do inventário, né, do falecido pai da minha esposa, né? Que Deus continue dando a direção, que saiam os documentos que falte, né? E nos abra as portas para nós honrarmos com os compromissos lá, né? Que são muitos. E também pedir pela, pelos irmãos, né? Pelo mundo, né? Sobre essa guerra e que a gente não foque na guerra, né? Porque a gente vê muitas coisas na mídia, né? Disso e daquilo, né? E confiar em Deus, né? Como está escrito em Hebreus 12:2, né? Olhar para o autor e consumador da nossa fé, ao qual não sou meu, né? Eu não sou, não pertenço, eu não sou dono de mim. Quem é dono de mim é o autor da minha fé, o nosso Senhor Jesus, né? Que a gente possa olhar para Ele, né? Sempre, sempre, em qualquer situação e dificuldade. E agradecer, né? As orações, continuar orando uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos. Paz, irmãos, agradecer por mais uma semana, graças a Deus vencida, agradecer pela saúde, por tudo, e eu venho pedir sabedoria para as pessoas que estão no poder de discernimento, para que eles entendam que eles estão brigando por, por o quê? Por nada, né? É só um cisco perto do que eles poderiam ter no reino dos céus, né? Que eles encontrem a verdadeira paz no Senhor e entendam que é uma briga desnecessária, que está causando muita dor nas pessoas. Então vamos orar pela sabedoria e discernimento deles. Orar. Na paz, irmãos. Só agradecer, né, pela semana que se passou, como sempre Deus tem dado vitória. E pela semana que vai entrar, pedir oração pela semana, porque temos um projeto novo na empresa, então, para que Deus nos dê capacidade, né. E o meu pedido mais é pela esposa, né, que ainda se encontra enferma, nos joelhos, mas eu sei que Deus vai dar a vitória. Esse é o nosso pedido. A paz, irmãos.
Só agradecer pela semana que se passou, né? Apesar de eu estar em casa, mas né, Deus tem abençoado, né? Que Deus abençoe essa semana que vai entrar, que eu continue minha recuperação, né? O meu joelho às vezes dói, às vezes não dói, ainda sinto. O meu pulso também, né? Que um dos motivos também é o meu pulso, né? E eu não tô com muita firmeza nele. Quer dizer, eu tenho firmeza, mas tipo, se eu perceber que se eu pego uma coisa muito pesada, eu não consigo ficar muito tempo com ele, né? Então, que Deus também recupere tanto o meu joelho quanto o meu pulso, né? Mas é só agradecer mesmo. Amém, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Me ouvem? Amém. Me ouvem? Não? Sukoshi-desu, né? Vou mudar aqui. Pra melhorar um pouquinho. Me ouve melhor? Então tá bom. Amém. Pastor, só agradecer também a Deus pela semana. As viagens da semana o Senhor me levou e me trouxe debaixo da graça dele. Um pouquinho de atraso na quarta-feira, aconteceu algum problema na linha que eu fiquei um tempão parado lá em Tóquio, mas enfim, graças a Deus o Senhor preparou o caminho e as coisas se decorreram bem no que eu me propus a fazer nesses dias. Gostaria de pedir oração pela minha sogra. Minha sogra, como eu já compartilhei com muitos aqui, ela fez uma cirurgia no ombro esquerdo e está fazendo a fisioterapia para recuperação. Só que agora ela está começando a sentir o ombro direito, né? E ela já está bastante aborrecida, né? Porque o tratamento da fisioterapia tem exigido bastante dela, tem deixado ela bastante chateada, né? Com a evolução tem sido bem paulatina. O ombro realmente já é mais chato de recuperar, né? A gente que faz musculação, quando machuca o ombro para recuperar, já é complicado. Quando você tem mais idade ainda e sem musculatura, aí já é complicado. E agora ela sentindo o outro ombro, então isso ajuda também ela ficar um pouquinho mais desanimada. Então pedindo para que Deus, não só pela cura, mas pelo vigor também, né? Que o Senhor possa dar para ela saúde, possa dar alegria, que tudo isso é passageiro e que ela passando por tudo isso, muitas coisas melhores virão, até segurar o netinho daqui a pouquinho. Amém. Bom dia, boa noite. 相変わらずですけども、水戸の友達が連絡がちょっと来ないんで、ちょっと心配してるんですけども、お祈りだけもうしていこうと思ってます。ただ、今月中には返事来るかと思うんですけど、以上です。雨。今月来なかったら電話。そうだね。まだだよ。Bom dia, boa tarde para todos, a paz do Senhor. Então, meu esposo, ele ainda continua preocupado com o amigo dele que não tem tido, né, notícias. E se esse mês, né, ele não tiver contato, não vier nada, né, de lá, ele diz que vai tentar fazer ligação, entrar em contato. E oro por ele, pela família dessa família, né? E por nossos familiares, né? E pela paz do mundo. Está difícil, mas nada é possível. Mas creio que estamos no fim já, no fim do mundo. Falta pouco. Amém. Os nossos irmãos também, irmão Sebastião, irmã Leia, irmã Luzinete e a irmã Bianca, que se ausentou devido ao seu trabalho. Vamos ouvir o irmão Sebastião e a irmã Leia, ou a irmã Leia e o irmão Sebastião. Graça e paz a todos. Agradecer a Deus por essa semana, né? Agradecer por tudo que Ele tem nos proporcionado, pelo ar, pelo fôlego de vida, né? Por a gente estar vivo e contemplando a beleza e a graça de Deus, Amém. né? Que Ele é tão misericordioso e maravilhoso para conosco. Ele nos ama tanto que nunca permite que nada nos aconteça ou nos falte.
Então, por esse amor imensurável que eu agradeço hoje à noite. Amém. E continuar pedindo pelo meu visto e do meu filho e da minha filha. Amém. Hoje o Samuel está dormindo e a Raíssa está fazendo compras. Então, vamos participar os dois hoje. Amém. Mas o irmão Sebastião está ali, ó. Tô vendo ele. Aqui. Amém. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Gratidão. Gratidão a Deus por tudo, né? Gratidão a Deus por esse ar maravilhoso que a gente pode contemplar ainda a beleza, a natureza de Deus. Agradecer pela sua beleza, agradecer porque Deus é Deus, agradecer porque Deus é maravilhoso, agradecer porque Deus ele nos concede estar vivo hoje, agradecer meu pedido de oração é para que ele possa estar abençoando, né? A todos nós, para que nós não possamos estar desviando do caminho dele. Sabe que a gente tenta viver o caminho corretamente, mas a carne, ela sempre opta para desviar dos caminhos, né? E Deus venha estar acampando os seus anjos ao redor e ao derredor de cada um de nós, da nossa família, da liderança. Amém? Jesus. Amém. Amém. Muito grato. Irmã Luzinete, queridos irmãos. Amém, Pai Senhor. Senhor. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pela essa semana que passou, por essa que se inicia, que o Senhor nos dê vitória. Continuar pedindo pelos meus pais, pelo meu sobrinho Rafael e por todas as situações, né, que já foram também mencionadas aqui. Deus abençoe. Amém. Muito grato. Irmã Luzinete, irmão Alexandre e aos familiares ali. Irmã Mieco, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Parece que a guerra está em derredor, mas eu conheço uma pessoa que o seu namorado é militar naval e foi para a guerra e não tem notícia. Não se consegue comunicar de jeito nenhum, não sabe o que está acontecendo e por essa pessoa que está por conflito. E também é um testemunho, mas foi abençoado. Ontem estava não estava frio, mas o vento estava muito forte, né? E nós fomos nessa fábrica onde tem muito estrangeiro trabalhando para levar a Bíblia, falar um pouco da palavra, ver quem está necessitado, aquela coisa toda. Mas tinha Devido ao vento, eu me escondi no estacionamento da empresa. Aqui é a rua particular que poderia ficar, e um passo para dentro seria da empresa. Aí ligaram para a polícia, e veio a polícia, dizendo que tinha um estranho, um casal estranho no terreno deles, né? Aí ficou quase 30 minutos conversando, pegou nosso nome, pegou nosso tudo, né? E eu falei, só me escondi com o vento, né? Mas não podia, acabou, né? Isso porque nós oramos e profetizamos na empresa antes, assim, né? E daí a gente não tinha encontrado nenhum brasileiro. E, de repente, a polícia fazendo perguntas infinitas. Aí veio a Giovana e a Miriam, né? Meu Deus, foi uma maior festa. Aí o policial realmente ficou sabendo que a gente conhece, mas foi Deus que me deu a Miriam e a Giovana nessa hora, porque eles não acreditavam que a gente tinha conhecido lá dentro, sabe? Né? E daí, meu Deus, e foi o livramento, e anotou todos os nossos nomes, que não pode, tudo já está marcado. Você vê como a gente sofre. Nunca mais. Por levar a palavra, nunca mais, não, a gente vai ficar lá na rua. Nunca mais entrar dentro da empresa, é claro. Aí é. Mas aí quem denunciou também veio falar com a gente, né? Falando daqui dessa linha. Da linha para dentro não pode. Mas o policial falou que aquilo lá é linha particular, porque de um lado tem o Maserati, né, firma Maserati, e outro lado a firma. E daí eu falei assim, não, a gente vai, mas a gente não vai nem mais entrar nessa rua. É uma rua particular, na verdade. Calçada, sempre a gente entrega a Bíblia e fala, né? E
A gente foi através de uma pessoa, fomos através do Rafael, não encontramos o Rafael. E quem vocês estão procurando? Senhor Jesus. Rafael. Apareceu outra pessoa, Deus enviou, e eles ficaram mais assim, mas não foi grosso nem nada, né? Graças a Deus, foi lá bem. Senhor. Pensei que fosse até fazer um boletim de ocorrência, mas não fez. Amém. Senhor Deus, soberano e amado Salvador, te agradecemos por este privilégio de estarmos reunidos em teu santo nome. As dificuldades vieram, mas o Senhor nos concedeu ultrapassá-las todas e aqui estamos alegres na presença do teu Espírito Santo e em união e comunhão com esses teus filhos que estão neste momento e com aqueles que nos veem pela internet. Senhor, meu Pai, pedimos as tuas bênçãos a cada um desses. O nosso irmão Carlos, na solução das dificuldades, dos problemas que possam se apresentar, tanto aqui como problemas que possam advir no Brasil, com a nossa irmã Harumi, que o Senhor ali esteja também abençoando este lar, esta família. Ao nosso irmão Anderson, à nossa irmã Keiko, ó Deus soberano, que o Senhor também sabe e conhece o desejo do coração desses teus filhos, que ali o Senhor esteja abençoando, concedendo esta graça maravilhosa da restauração, da recuperação, da renovação, o Senhor da saúde plena da tua filha e que ela possa estar voltando ao local de trabalho por ti preparado. Eles confiam em ti, eles permanecem fiéis a ti. E nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio de podermos estarmos juntos e orando uns pelos outros. Ao nosso irmão Nishimura, pelo seu amigo, que é o qual não tem visto, ao Senhor, meu Pai, concede uma solução para alegrar o coração do teu filho. A minha cunhada, igualmente, pelos pedidos de oração aqui direcionados por ela, o Senhor esteja abençoando segundo o teu querer e a tua vontade. E cada servo teu, em todas as partes do mundo, todos aqueles que passam por dificuldades, Senhor, meu Pai, ali o Senhor esteja por amor, em nome de Cristo, porque tu és soberano, tu és altíssimo, tu és grandioso, tu és um Deus que permite que as dificuldades venham, mas é para a nossa edificação, não para a destruição de nenhum dos teus servos. Ao nosso irmão Melvin, seu lar, a sua família, seu pequenino, a sua filha, a sua esposa, continua abençoando, especialmente a sua mãe, ó Senhor meu Deus, a sua sogra, que passa por dificuldades, ó Deus justo, santo e bom, de saúde. Mas o Senhor está no controle. Ela confia em ti, ela permanecerá confiando em ti, porque o Senhor tem um plano em todos esses acontecimentos, ainda que ela não possa entender, ainda que não entendamos, mas o Senhor é aquele que tornará possível o desejo do coração de cada um dos teus servos que buscam a ti com alegria e paz no coração. Ó Deus justo, santo e bom, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, também pelo nosso irmão que está conosco, o nosso irmão Sebastião, a seu lar, a sua família, os desejos do coração e o agradecimento desses teus filhos. Estas orações estão diante de ti, ó Pai amado, que o Senhor ali esteja abençoando a cada um deles, ao Samuel, a Issa que não estão neste momento, para que tudo aquilo que possa advir, Senhor meu Deus, do desejo deles de permanecer aqui, o Senhor retire todo impedimento e o Senhor dê esta vitória que tanto eles esperam e que tanto eles necessitam, assim como cada um de nós que está neste país como estrangeiro. Deus justo, santo e bom, a irmã Luzinete, ao seu esposo, aos seus filhos, ao seu pai, à sua mãe, à sua irmã Janete e demais familiares. Ó Senhor, visita cada um deles ali. Por amor, em nome de Cristo Jesus, o teu nome tem sido glorificado e sempre será glorificado na vida deste casal e desses teus filhos, ó Pai amoroso. Pela nossa nação, pelas nações, aonde estiverem os teus filhos, nós te pedimos a tua presença, dando sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento, compreensão de todas as coisas. E, Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Cristo Jesus, que a lucidez seja o principal na vida de cada um desses governantes. Que o Senhor, com certeza, tem desejo de abençoar os teus santos, os teus servos, o teu filho e o teu povo. A irmã Bianca continua abençoando o seu local de trabalho e aos seus familiares. Por esse livramento que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos concedido, nós somos gratos a Ti por Tua misericórdia e Teu amor. Mas se sofremos por amor do Evangelho, o Senhor é aquele que nos dará a recompensa e somos agradecidos por esta palavra santa.
A saúde e as forças, tudo vem de tuas santas mãos. Continua abençoando os nossos familiares que estão próximos, aos nossos familiares que estão distantes. A cada um desses pedidos aqui apresentados a Ti, ó Deus justo, santo e bom, nós te agradecemos e te pedimos a Tua presença santa em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, Deus amado e Criador. Então, hoje, especialmente, temos aqui a Santa Ceia do Senhor e não podemos nos esquecer que é algo de importância para cada um de nós. Mas, voltando então ao nosso texto de Gálatas capítulo 3, do versículo 26 ao 29, a qual o Senhor tem nos concedido nesta noite de trazermos aos irmãos. Então, no versículo 26, o primeiro versículo, nós podemos ler: todos vós sois filhos de Deus. Bem, depende. Aliás, a resposta já está no versículo. Então, na verdade, essa declaração de Paulo foi um tapa na cara da teologia dos judeus. E por quê? Qual era a teologia dos judeus? Para eles, para ser um filho de Deus, porque aí está escrito, todos vós sois filhos de Deus. Então, para eles, para ser um filho de Deus, deveria vir da descendência de Abraão e ainda obedecer à lei, ou seja, os 10 mandamentos. Então, esse era características da condição para ser chamados filho de Deus. O apóstolo Paulo, no entanto, declara que as bênçãos de Deus estão disponíveis para judeus e gentios sem distinção. Agora, filhos de Deus aqui é para aqueles que foram regenerados espiritualmente, como nós podemos ver no no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Qual é a condição? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, através de Cristo Jesus, o que Paulo sabia com certeza e ensinava com veemência, é que para sermos chamados filhos de Deus, ou seja, para receberem esse nome, ou seja, nós não somos filhos de Deus segundo este versículo, nós somos feitos filhos de Deus. Filho de Deus é só um, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós somos feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Então, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Então, essa, na verdade, é uma adoção espiritual. Nós somos espiritualmente filhos de Deus por Cristo Jesus. Não somos descendência de Cristo Jesus, evidentemente. Então, essa é uma adoção espiritual que nos permite se relacionar diretamente com o Pai por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Não há outra forma. Essa adoção vem mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aquele que crê, tem fé que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então ele passa a obter esta característica de ser chamado Filho de Deus. Esse é o único meio pelo qual podemos ser chamados filhos de Deus. Qual é o meio? Por causa dele, Jesus. É que o Pai nos recebe como seus filhos, através de Cristo Jesus. Infelizmente, não podemos dizer que haja outro nome, porque não há nenhum outro nome, e creio que todos vocês já ouviram uma infinidade de vezes que não há uma outra forma de podermos sermos recebidos por Deus como filhos adotivos. No versículo 27, nós podemos ler: batizados em Cristo.
que significa ser batizados em Cristo. Então, antes de mais nada, nós não podemos esquecer que o batismo por imersão, esse que se faz até hoje, ele por si só não assegura a salvação eterna. Então, ser batizado não vai assegurar a salvação de ninguém, porque senão era só se batizar e Jesus Cristo não precisaria vir a este mundo. Então, não podemos esquecer, o batismo em si mesmo não assegura a salvação eterna. Nós somos batizados em sua morte e ressurreição. O que significa isso? Talvez lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Então, assim está escrito: ou não sabeis que todos quantos, fomos, não é são, fomos incluídos, batizados em Jesus Cristo? Então, ele está escrevendo algo que ele está se incluindo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele está perguntando. Então, nós fomos batizados através da morte de Cristo Jesus e também nós declaramos a nossa morte para o pecado. Então, de sorte, lendo o versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Esse é um ato que fazemos, o batismo em água. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, então fomos batizados na sua morte, para quê? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, numa nova vida em Cristo Jesus. Então, o batismo é um símbolo público dessa realidade espiritual aqui descrita nos versículos 3 e 4. Então, aí nós declaramos publicamente isso que nós acabamos de saber sobre ser batizados na morte de Cristo Jesus. Então, o batismo em águas testifica visivelmente, para aqueles que estão ali ao redor, ou através de um vídeo feito no momento. Então, o batismo testifica visivelmente que o cristão morreu para o pecado. Ele é sepultado, como Cristo Jesus foi sepultado, e ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Porque Cristo Jesus ressuscitou não com aquela vida humana, parte humana que ele tinha, que ele teve. Então, ele ressuscitou, e nós sabemos que ele ressuscitou com um corpo completamente diferente desse nosso corpo humano, porque é um corpo celestial, que não estão sujeitos às leis do universo. Então, nós temos agora, já que o cristão morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida em Cristo, claro que ele vai ter que viver esta nova vida em Cristo, nós temos agora livre acesso ao Pai, pois estamos em Cristo. Não é estamos com Cristo, estamos fazemos parte. Cristo habita em você e em mim. Então, não é estou com Cristo, eu estou em Cristo. Claro que estamos com Cristo, mas em Cristo. O Espírito Santo habita em você. Então, somos considerados justos agora por causa dele, porque ele é que pagou o preço do nosso pecado. Não que nós sejamos justos por nós mesmos. Bom, sendo considerados justos, nós temos acesso ao Pai. Mais uma vez, através de Cristo Jesus. No versículo 28, nós podemos ler: nem judeu, nem grego. O que será que significa isso? Para eles, então,
havia uma barreira religiosa entre judeus e gentios que foi derrubada. Então, essa muralha de separação foi demolida. Agora não tem judeu nem gentio, ou seja, nem brasileiro, nem estrangeiro de nenhuma outra nação, porque judeus e os gentios. Judeus era o povo de Deus e é o povo de Deus, e os gentios somos nós, aqueles que não são descendência de origem judia. Certo? O meu caso, que eu saiba, não, né? Não sou descendente. Então, ainda no versículo 28, nós lemos: nem homem nem mulher, ou nem macho nem fêmea, mas nem homem nem mulher. O que significa isso? Então, já não existe distinção entre homem e mulher. Onde? Então, isso significa que o Evangelho de Cristo coloca o homem e a mulher em igualdade espiritual. Diante de Deus, ambos são iguais. Igualdade espirituais. Ambos, o que significa isso? Ambos são coerdeiros da graça de Deus. Então, não é só homem que é filho de Deus. As mulheres são filhas de Deus. Então, todos somos filhos de Deus, pela graça do nosso Deus através de Cristo Jesus. Então, no que diz respeito ao acesso a Deus, a ter acesso a Deus, o que não era possível no Antigo Testamento, mesmo porque o sacerdote era bem limitado o seu acesso ao Santo dos Santos, e nós sabemos, e exceto ele não havia outras pessoas, e que ele entrava muitas vezes amarrado com uma corda na cintura, caso ele fosse fulminado dentro do Santo dos Santos, tinham que puxar ele para fora, porque não podia ninguém entrar lá dentro. Então, era algo que é muito, mas muito sério. Então, no que diz respeito ao acesso a Deus, a justificação por Cristo e ao valor, né? A justificação por Cristo e o valor espiritual. Ambos são iguais. Então, nós fomos justificados por Cristo, segundo esse versículo, homem e mulheres, ambos são iguais. Por quê? Porque ele diz: todos vós sois um em Cristo. Não nesse versículo. Né? Então, todos nós somos semelhantes diante do Senhor. Não há diferença entre judeu e gentil e homem e mulher. No versículo 29, esse versículo nos diz o que significa ser um verdadeiro descendente de Abraão. E para isso acontecer, existe uma condição simples, que é o que eu mencionei no começo. A condição está no versículo, no final do versículo. Se sois de Cristo. O irmão e a irmã é de Cristo? Amém. Então, você é um descendente de Abraão. Para isso acontecer, devemos ser de Cristo. Sois de Cristo. Então, se uma pessoa judia ou gentia, não é que sois de Cristo é para os gentios, e os judeus não. Mas é o povo de Deus, não precisa ser de Cristo? Obviamente que sim. Independente de ter nascido de Abraão, da descendência física de Abraão. Precisa de Cristo? Sim, com certeza. Então, se uma pessoa judia ou gentia pertence a Cristo pela fé, então, e somente desta forma, é que ela se torna uma verdadeira descendente de Abraão. Descendente de Abraão, para eles, era aquele que vinha da linhagem do sangue. Então, voltava aos ancestrais e ia descobrir que aquela pessoa veio de Abraão. Então, esse era considerado um filho de Abraão. Mas, segundo o apóstolo Paulo, aquele que é pertencente a Cristo
Então, ele é da linhagem da fé, ele é através da linhagem da fé em Cristo Jesus, ele é filho de Abraão, certo? Então, é pela fé que e somente pela fé, somente desta forma é que essa pessoa se transforma verdadeiramente em um filho de Abraão, que é o que está escrito lá, né? Sois filhos de Abraão. Então, ainda podemos ler também herdeiros segundo a promessa, neste mesmo versículo. Sois filhos de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Que promessa? Qual será essa promessa? A promessa que Deus fez a Abraão, de que nele, então nós somos herdeiros segundo a promessa. Qual promessa? A promessa que Deus fez a Abraão, de que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, aquele que abençoa, aquele que bendiz, que ama o povo de Deus, o povo de Israel, a descendência física, sanguínea de Abraão, essas pessoas são abençoadas, que é o povo de Israel que está lá em Israel. Então, cuidado quando se dirigir a alguma pessoa, o que é que nós expressamos com relação ao povo de Israel. Porque eles são descendência de Abraão, geneticamente não, genealogicamente, ou seja, pelo sangue. E essa promessa que Deus fez a Abraão, de serem abençoadas todas as famílias da terra que vêm através dele, Cristo Jesus nos tornou possíveis sermos chamados filhos de Abraão pela fé nele. Então, nós também somos parte desta promessa que Deus fez a Abraão para o seu povo escolhido. Mas não deixou de fora nenhum. Por quê? Porque agora nós podemos ser chamados filhos de Deus e descendência de Abraão, como está escrito, vós sois descendência de Abraão. Mesmo porque não nascemos de descendência, esses que eu sei aqui não são descendência do povo judeu. Conclusão? Como filho de Deus, você não pode perder esta filiação por causa das suas falhas. Então você não vai deixar de ser filho de Deus porque é fraco e falho como eu, que comete erros e tem muitas fraquezas como eu. Isso não é razão para nenhum de nós perdermos, então, essa filiação a Deus, ou seja, sermos chamados filhos de Deus. Por quê? Porque esta filiação é baseada na fé em Cristo e revelada pelo Espírito Santo que em você habita e que em nós habita. Então, não é porque eu sou fraco, então não tem, eu não tenho direito, eu não estou capacitado, não vamos estar nunca capacitados por nós mesmos, não. Então, é ser chamado filho de Deus, descendência de Abraão, é pela fé. E essa fé está baseada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quem revela isso é o Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então, devemos viver em união com outros cristãos também. Não tem mais judeu nem grego, nem bárbaro, nem servo, nem livre. Então, devemos viver em união com outros cristãos, pois a nossa união é possível através de Cristo. Por quê? Somos um em Cristo. Assim como Jesus Cristo disse, assim como eu e o Pai somos um. Tá? Então, nada de ficar a igreja A ou a igreja B, o irmão da igreja A, o irmão da igreja B, tem diferenças de costumes, usos e costumes. Então, não deve haver essa separação, desde que sejam irmãos em Cristo. A sua herança é eterna,
A nossa herança é eterna, incorruptível e guardada nos céus. Então, nós fomos adotados, fomos capacitados, fomos revestidos, fomos unificados em um só corpo e feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Cristo é o herdeiro natural, original e merecedor das maravilhas de Deus. E nós somos co-herdeiros com Ele. Tudo é com Ele e através dele e por Ele. Então, esta que é a base da identidade e da verdadeira vida cristã. Ser unido por Cristo, em Cristo, com Cristo. Então, estamos livres da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. E é o preço do nosso pecado. É uma lei. Pecou, merece morrer. Pronto. É uma lei. Essa lei não muda. Então, estamos livres dessa lei. Então quer dizer que agora eu posso pecar e não vou morrer? Não, não é isso. Não tem nada disso. Estamos livres da lei porque o Senhor Jesus cumpriu essa lei em nosso favor. Nem por isso me dá, é o que o Paulo diz, a liberdade. Então agora eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Não sabia, não. Tenho liberdade em Cristo. Não é liberdade em minha carne, em meu espírito, não. É em Cristo. Então temos liberdade para servir a Deus e servir uns aos outros em amor. Então, vamos viver de acordo com essa nova identidade em Cristo. Revestidos de Cristo, não somos mais escravos do pecado. Temos pecado? Sim, mas não somos escravos do pecado, mas sim filhos amados. E vamos viver em unidade no corpo de Cristo, que é a sua igreja. É o que nós fazemos através da nossa Santa Ceia do Senhor nesta noite. Viver em união e comunhão. E, irmãos, ser um filho de Deus mediante a fé. Ser um filho de Deus mediante a fé é ser de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou descendente de Abraão. Sim. É ser um em Cristo, é ser batizado em Cristo. Todas essas expressões são equivalentes. Eu sou batizado em Cristo. É a mesma coisa que dizer eu sou filho de Deus mediante a fé. Eu sou de Cristo. Eu sou descendente de Abraão. Todos são expressões semelhantes que existem na nossa linguagem comum. Então, graças a ti, ó Deus, porque nós podemos ser chamados teus filhos. Amém. Então, ao nosso Deus, esta glória e toda a glória a ele pertence. Vamos agora aos esses que estão conosco, que estão nos vendo nesse momento, participar da Santa Ceia do Senhor. E o nosso texto para a meditação está em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Não que sejam apenas esses versículos, mas eu tomo apenas esses versículos, mas alguns 2, 3 domingos atrás nós já falamos um pouco mais sobre o significado da Santa Ceia. Se puder, veja este vídeo, aqueles que nos veem pela internet. Assim está escrito, capítulo 11, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazer da mesma forma. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Fazer isto significa um mandamento. É para fazer, não é opcional. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém. Então, vamos pegar aqui o pão
Hoje nós temos o privilégio de ter um pão sem fermento. Só falta as ervas amargas, mas é motivo para nós. Então, assim está escrito, né? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecidos estamos, que esses teus filhos, assim como nós, podemos participar do teu corpo, neste momento, reconhecendo, sabendo, declarando que este pedaço de pão em nossas mãos representa o corpo de Cristo Jesus crucificado em nosso lugar. Inocente, sem pecado, mas entregou-se voluntariamente para sofrer, padecer e ser morto em meu lugar, em nosso lugar. Por isso te louvamos, ó Deus sublime, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus que perdoa, que restaura, que renova, que sara, que dá vida e vida em abundância. Nós te agradecemos por esse privilégio de podermos participarmos em união e comunhão com esses teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Participamos juntos, meus queridos. E louvamos ao Senhor com a primeira estrofe do hino número 301. Vencear. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, uma nova aliança, com algumas traduções, no meu sangue. Então, uma nova aliança eterna, perpétua, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, para não, em memória significa que é para eu não me esquecer de tão grande sacrifício em nosso favor. Ó Deus justo, santo e bom, aqui tem os teus filhos com este cálice na mão, e o Senhor é aquele Deus todo-poderoso que perdoa pecados. Por isso te pedimos, perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas falhas, as nossas fraquezas, todos os nossos pecados. Ó Senhor Jesus, e nós te agradecemos porque fizeste em nosso lugar o sacrifício vivo, derramando teu sangue inocente naquela rude cruz, onde compraste homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, em todos os tempos, em todas as épocas, para Deus Pai os compraste. E esses que estão neste momento participando são gratos a ti por esse privilégio, porque é o teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Por isso participamos juntos, reconhecendo o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso favor, em nosso lugar, para nos conceder esta maravilhosa vida eterna junto do Pai. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Pai amado. Amém. Participando juntos, meus queridos irmãos. E 3. Você escolhe. 2. 2, 3. Sim, vai lá. Ok? 2. Ex-discípulo. Oi, 2. 3. Desculpa, 3. 1, 2, 3. Ex-sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.
Vem faminto a Jesus vencerá. 4. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencer. Amado Deus e Pai, que o Senhor esteja com cada um desses teus servos, desses teus filhos, desse teu povo, ó Senhor, que estão nos vendo neste momento. Que o Senhor conceda um dia de bênçãos a cada um desses que está se iniciando mais um dia. O ir, o estar e o voltar seja para a honra, louvor e glória do teu nome. Ó Senhor, aos teus filhos que estão terminando mais um dia, o Senhor concede esta graça maravilhosa de uma noite de paz, a tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento e um sono tranquilo. Aqueles que estão iniciando um dia, o Senhor ali esteja abençoando este dia em tudo que fizerem. Nós te agradecemos, Pai, e o Senhor tem abençoado igualmente a todos, homens e mulheres, todos os povos, judeus, gentios e todos quantos amam a tua palavra. Somos feitos teus filhos, ó Pai, porque Cristo Jesus é que por nós morreu na cruz e nos tornou possível ser chamados teus filhos por adoção, porque somos teus filhos pela fé em Cristo Jesus e no sacrifício vivo da cruz do Calvário. Te agradecemos e te pedimos as tuas copiosas bênçãos para mais uma semana que se inicia, a cada um dos teus filhos, do teu povo, dos teus servos que amam a tua palavra, aonde estiverem, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nós somos gratos a ti, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Deus os abençoe e guarde, meus queridos irmãos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus.